A Eu Pratico Esporte TV tem um apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, Galindo e Gurgel, Estreia Produções, Chico Rei, EcoPE, Series Trend e Unicom Telecom. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV, mais do que um canal. Vamos embora de manto novo e tudo mais. Simbora, solta o som. Mas vamos lá. Novo técnico, bastidores. Se é que vai ter o novo técnico. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde o início, lá nos primórdios, como dizia a música do Titãs, e diz, melhor dizendo, eu disse, não duvidem se Márcio Goiano começar a ganhar, mostrar alguma coisa, até porque naquela época nós não tínhamos nada. Fora aquele jogo do Campeonato Pernambucano, da decisão, não digo nem o segundo tempo na Ilha do Retiro, mas o segundo jogo da decisão, fora aquele jogo, não tinha nada do esporte, né? E manteve-se uma ideia de que dali subiria. Quem pode mais, pode, né, crescer. E, lé do engano, o Roger cai e a gente perde mais esse tempo, né? Não só do Campeonato Pernambucano, como também daquele campeonato da decisão para onde o Roger caiu. Então eu dizia, quem apresentar um pouquinho ou coisa que o valha, fica nesse time. Márcio Goiano assume. Tem experiência? Tem. É macaco velho? É. Mas também eu abro espaço para o que o Aníbal estava dizendo aqui, que é um técnico que faz tempo que não é técnico, né? Da sua experiência. E assim mesmo, de um time, não lembro aqui agora, mas o Aníbal dizendo aqui que é de segunda divisão lá do Campeonato Goiano, etc, etc, etc. Então, cara, a gente trazendo para cá, para essa ordem, eu disse, não subestimem ele ficar. E foi ganhando, foi apresentando, tem uma oscilaçãozinha. E o que eu digo é o seguinte, houve uma situação agora do próprio técnico, o padre, como é o nome dele? Gilmar. O Gilmar, não. Dalpozo, né? Ter caído. O Sport entrou em contato com o Gilmar. Gilmar deu resposta para o Sport. Ele quer descansar, né? Quer dar uma mergulhada, né? Mas eu não diria que o Gilmar está descartado, não, tá? Essa resposta foi, eu acredito, da porta para fora, do microfone para a galera ouvir. Ah, eu quero dar um tempo, quero isso, quero aquilo, etc. Porque já ouvi que se o Sport tiver que contratar alguém nesse sentido, tá? Não que disseram isso, tiver que contratar, mas Dalpozo é um dos nomes, tá dentro do contexto, e se assim formatar essa situação, o Sport vai atrás do Dalpozo. Ou seja, se vai atrás é porque uma porta ficou aberta. Senão já diriam para mim que Dalpozo não seria um desses nomes. É um nome forte hoje? Eu diria que teve mais forte, mas por uma questão de não ter mais possibilidade. É plano do Sport dar chance a Márcio Goiano ainda, que acha, pelo menos no caminho aí, de ter mais uns 2, 3 jogos para ter realmente um extrato, né, vamos dizer assim, do que foi o trabalho, do que está sendo o trabalho do Márcio Goiano. O que eu acho, neste sentido, né, macro, dessa ideia de observar, joia, legal, porque não dá para avaliar um técnico com um jogo só, como veio o time, sem apresentar nada. Então o Sport quer ainda fazer mais jogos, são 6
com mais 2 ou 3, né? Vão completar aí quase 10 jogos à frente do time. Aí sim o Sport vai ter uma ideia, quando eu digo isso, os diretores, né? Todo mundo que está lá dentro, do trabalho do Márcio Goiano. Porém, contudo e todavia, o Sport ainda carece de esperar mais um pouquinho, que é o time desses próximos jogos do Sport aí, 2, 3 jogos aí do Márcio Goiano, de observar a queda de mais treinadores. Então, o Sport está nesse patamar, portanto, pelo que eu entendi desses últimos dias aí do final de semana, né, vendo as informações, há essa possibilidade aí de mais uns 2, 3 jogos com o Márcio Goiano, que dá-se ar, né? Como você falou aí no início da live, parecia Jesus Cristo falando na Paixão de Cristo Nova Jerusalém, dar-se-á mais um tempo para que possa acontecer isso. Por isso que eu disse, hoje chega técnico, velho, só se teve uma história altamente diferente sei lá, uma oportunidade é oportunidade, mas o normal é que não aconteça hoje. Alessandro, E que Márcio Goiano seja o técnico sábado e quarta, sábado e quiçá na próxima semana. Vencendo, eu não tiro, como nunca tirei essa possibilidade do Márcio Goiano ser efetivado. É isso, é aquilo, mas está ganhando, está vencendo e está evoluindo. E ligo mais isso, e não estou defendendo o Márcio Goiano nem ninguém, estou analisando o que está acontecendo. E elaborando aqui via o que a gente ouve e vê das atitudes. Ou antecipadamente a gente ouve e vê, ou vê, vai lá e realmente está acontecendo. E no sentido literal de que une-se o útil ao agradável. Vitória crescente, bastidores dentro do vestiário excelente, porque ninguém, vou repetir, jogador puxar hino de torcida até vi e vejo. Mas casar em vestiário, alegria, a gente vê o fone, o som, aquela coisa toda. Mas gritando, então, o vestiário tá bom, tá vencendo, tá começando a dar mais um lastro, não vou chamar lastro não, que um lastro é uma coisa maior, mas assim, evoluindo aos poucos, mais e mais dentro de campo, o que é altamente normal, e não vejo essa situação não. Agora, técnico, Márcio Goiano, o Dalpozo esteve, né? Lógico, alguns, é o cara, e outros, não, vamos segurar mais um pouquinho, resolveram por segurar e dar mais 2 ou 3 jogos, quiçá, para o Márcio Goiano aí, para ter um extrato e Dalpozo não está descartado. Eu perguntei isso de Márcio Goiano, porque à época, quem pediu a efetivação de Márcio, ou de Eduardo, foi a liderança vulgo Magrão, Durval, Neto Baiano, lá em 2014. Então pode ser que o grupo se feche e fale para a diretoria, a gente quer Márcio. A gente quer Márcio Gano como treinador. Não traz ninguém, não. Estamos fechados com ele. Porque pode ser que isso aconteça também. Entendeu? E aí? E se a galera se blindar? Se fechar? Estamos fechando aqui, velho. Vamos fechar com o Márcio. Márcio Gano, estamos junto e misturado. Estamos com ele e ele tá com a gente. Porque a gente sabe que quando o grupo se fecha, o grupo se fecha. Tu for jogador, tu sabe disso. E quando o jogador não quer, também o que acontece quando o jogador não quer. A gente também sabe muito bem disso. Ninguém aqui é menino. Agora, é aquilo. Não sei. Eu ia te perguntar sobre se teve alguma evolução com o Sosso também, que teve uns aí nas redes sociais sobre a questão de Sosso, que teria tido um contato de um enfim, empresário, enfim, algo do tipo sobre Sosso, que teria tido um namoro, um namorico, uma conversação. Foi nem conversa, foi uma conversação de Sosso. Mas assim, é aquilo que eu falei também, cara, sobre calendário. O Sport vai ter. Qual é a sequência de jogos do Sport? Pega o Retrô, quarta-feira. Depois, pega o Avaí, na ilha. É difícil vencer o Retrô na ilha? Não vou dizer que é difícil, Alessandro, até porque o Retrô ele veio de uma lapadinha muito sustenta do 13 de Campina Grande, que fazia 5 meses que não jogava, Não jogava bola. Aí Márcio ganha. Vamos lá. Vamos fazer uma previsão aqui dentro de uma perspectiva real. Ok. Retrô vence. Ganha mais uma cancha, ganha mais tempo, o time aparece melhor do que foi e puxa-se o casar lá no vestiário. Vamos lá. Sábado, Ilha do Retiro. Torcedor vai, horário bom. Sport e Avaí. Sport tem condições de vencer o Avaí? Sim.
Não sei que Tem, firmeza nesse teu tem, não. tem. Alessandro, veja só. Os 3 próximos jogos, eles são ganháveis. Por quê? Retrô, Avaí e Maranhão. Avaí Ok? líder da Série B. Ok. Mas é dentro de casa, é uma ilha com 20 mil pessoas, possivelmente. Os 3 próximos jogos são ganháveis. Qual vai ser o Buruçu, por assim dizer? São os jogos pós-Copa do Nordeste, porque vai ter um hiato. Depois são 2 jogos da Série B, que é América Mineiro fora, 18/4. E no dia 25 de abril, sábado, o Novo Horizonte na Ilha do Retiro. E aí você depois sai para jogar contra o Fortaleza no dia 29, fechando no mês de abril. E aí já começa maio com o clássico contra o Ceará no dia 2. Então veja bem, você vai ter aí até o Maranhão 3 jogos factíveis, né, e 3 jogos em tese fáceis. Tirando o Avaí, que ali é uma casa de pescoço, mas são 3 jogos para você equalizar a equação e aí você recalcular uma rota e trazer a Pax Romana. Eu diria que o Sport, vamos lá, vence o Retrô. Tem possibilidade de vencer? Tem. Mas pelo momento dos dois, um jogo dificílimo. Mas vamos lá, um empate. Ou, Deus o livre, perde 1-0 com um gol, enfim. Mas que o time jogou, né, melhor do que Retrô, do que a do Londrina, etc. Aí vai para o outro, que é o Maranhão, né? Possibilidade de vencer, ou seja, mais 2 vitórias e um empate ou uma derrota. Márcio fica? Pergunta que fica no ar. Se o Sport ganhar do Retrô, perder do Avaí e Ganha empatar do com o Maranhão, Retrô, convencendo e jogando bem. Bem que eu diga, é melhor. Não bem, né, gente? Espetáculo. Eu não sim. espero isso. Não esperei do Londrina, não esperei antes, mas eu espero um jogo melhor do que foi o do Londrina, fora de casa. Aí o Sport joga melhorando alguns setores, algumas situações aí, e vence o Retrô. Sábado, empate. Ou vence de 1-0, um jogo que, porra, é o líder da Série B hoje, o momento do Avaí. Mas há a possibilidade de derrota. Mas vamos lá, derrota ou empate. E na outra semana, Maranhão, o Sport vence, jogando, como eu falei, né? De repente um gol safado aí, alguma coisa a gente perdeu ou empatou, mas contra o Maranhão volta a jogar um futebol com, claro, o adversário com menos força. Márcio, fica ou não, tu acha? Eu não, eu traria um técnico. Eu traria um técnico porque, assim, eu acho que o Sport precisa. Veja só, Alessandro, só tem uma bala na agulha. O Sport tem uma bala na agulha para dar. Né? É uma bala de prata que você tem para matar o lobisomem. Cara, o Sport precisa de um técnico realmente para levar o clube até novembro. De preferência, que não vá para um playoff. Eu não queria que o Sport desbravasse e fosse o primeiro clube a disputar Meu um irmão, playoff de acesso. se esse elenco comprar a ideia de Márcio, que eu não duvido, porque gritar casar, casar, velho. Eu tô desconfiadíssimo desse caminho. Fudeu. Fudeu no bom sentido. Entendeu? Sim, Entendeu? Então, é mais um técnico que, aspas, não é que vai surgir, porque ele já é técnico. É mais um técnico dentro da Ilha do Retiro que vai crescer e melhorar, inclusive, a prateleira de clubes para ele. Porque você sabe, vem para o esporte, melhora a prateleira, né? Que nem ir para um Santos, para um Flamengo, vai melhorar a prateleira ainda mais no mercado. Então, Gilmar Dalpozo disputou uma Série A porque ele reapareceu no Sport lá em 2023, que colocando o Sport com Búfalo e com o Limitado no final da Copa do porra, Nordeste. Búfalo foi foda. Que Não, jogador fraco da não. porra. Gilmar Dalpozo disputou 6 jogos de Série A até ontem, porque me botou o Sport na final da Copa do Nordeste pau a pau com o Fortaleza, que não tinha VAR, porque foi pênalti naquele lance de Búfalo, e foi pênalti com um elenco limitado daquele, 2 jogos pau a pau com Fortaleza, com Libertadores, não sei o que, o cacete é 4, e teve chance de ganhar o tetracampeonato dentro da casa dos caras. Mas apagaram a luz, não deram pênalti, e o Padre, com aquele elenco, com o Virou Búfalo, vaso. com o pé limitada, com o Janderson, com o Bill, não sei quem, enfim, é, 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 o Padre fez e levou aquele time a jogar bola. Eu vi uma Agora, frase. dizem por aí que ele é brigado com o Perrote. Dizem. Aí, como é época de Semana Santa, enfim. Uma frase aqui do Bruno Cavalcante, achei interessante. Como o futebol não é uma ciência exata, vai que essa falta de experiência da diretoria em contratar um técnico não dê certo. Pelo acaso, e Márcio Bueno faça um bom trabalho, mas planejamento não há. Primeiro, de trás para frente, analisando a frase, planejamento não necessariamente há. Nessa questão de técnico, está na cara que não há.
Mas vamos lembrar que é um mandato tampão, né, gente? É uma galera que está iniciando a vida como diretor. O presidente nunca esteve como presidente, né? Só esteve como E ninguém VP. sabe se vai estar para o ano. E ninguém sabe que vai estar para o ano, mas o torcedor, a democracia quis assim. Então, é nesse sentido. Não dá também para botar que os caras são experientes ou dizer que são inexperientes, porque já faz parte do texto, já faz a leitura automática, falta experiência. Né? Mas, assim, o que a gente está colocando no segundo ponto desse teu raciocínio aí Márcio Goiano vencendo e dando sequência ao trabalho e convencendo um pouquinho mais. Isso já aconteceu, não seria a primeira vez, inclusive no esporte, e é o que eu acho que neste momento está acontecendo, tá? Porque caiu Dalpozo, não é mais aquele nome, porque estava o único, bora ver qual é, pergunta o cara, talvez eu volte ao Dalpozo, mas vai depender, eu acredito, muito mais do que o Goiano está fazendo, do que propriamente do que apareça um técnico, uma oportunidade de Série B para vir para o esporte. Primeiro, vir para cá com o elenco dos outros é bronca. Vir para cá com o nome que o time está lascado financeiramente, pagando e etc. é outra bronca, né? E tem tudo isso, né? Arriscar o nome por um time, mesmo que seja uma camisa forte nesse sentido. Então, não é ciência exata, como ele está dizendo aqui, mas dentro desse contexto aí, eu acho interessante a visão do torcedor e o pensamento do torcedor em cima disso daí. Perguntando no chat, Alessandro, sobre Sosso. O que é que tu dizes? Sosso eu já disse aqui, né? O próprio diretor, com entrevista exclusiva, pedida pelo próprio diretor para vir para cá, falar com o público da gente aqui, o torcedor rubro-negro, que Sosso não foi oferecido e nem havia o interesse naquele momento. Ou seja, eu acredito que se não houve o interesse naquele momento, não vai ter interesse de novo. Inclusive, Sosso não está excelente, mas está bem no campeonato argentino, né? Tá em quarto. Vai sair, meu irmão, de um trabalho da porra, vamos dizer assim, dentro de uma Argentina, com os times de lá, uma disputa, um negócio complicado, para vir para Recife com um time que ele não vai, velho. Não vai, entender? Pelo menos na lógica será essa. E tem um diretor que acabou de falar com a gente. Eu acho que quem perguntou, não sei quem foi aí, não viu a exclusiva da semana passada. Dá uma olhada aí na entrevista que a gente fez com Lucas Ventura, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife. Tá bom? Ainda tem aqui o Clube do Álcool, que disse que Gilmar Dalpozo, toda vez que o time fazia 1-0, ele colocava Chico e tirava um atacante. Olha, o Defensa e Justiça está em quarto no Campeonato Argentino e na Copa Argentina ganhou e vai disputar os 32avos de final contra somente o Racing de Avellaneda, e você conhece tão bem a cidade de Avellaneda, na Copa Argentina. Então, assim, Souza tá bem lá, né, velho? Tá em quarto colocado, o time não perde. Pra vir pro esporte, tinha que ser uma proposta, sabe? E não é isso. Desde 2025, vai. Desde janeiro que não perde o time. Então, assim, tem que ser uma proposta cataclísmica. Minha opinião, tá? Souza não tem o perfil agora pro esporte. O esporte precisa de um time pra vencer, pra tudo, mas, porra, lá atrás tem que estar organizado a cozinha. Enfim. Aníbal, até a próxima, meu irmão. Tamo junto, galera. Se puder, compareça quarta-feira pra Ilha do Retiro. O horário é ruim, deve estar chovendo pra caramba na nossa cidade, eu sei, mas é isso. Pelo esporte tudo, sempre. Beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço. Volta a qualquer momento na nossa programação, então inscreva-se e acione o sino das notificações. Tenho certeza que você ainda esqueceu de dar o like pra esse live aqui. Então dá like, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fuck